Muito boa noite, bem-vindos às notícias no Jornal da Noite. Um acidente de viação ocorrido ontem na cidade da Beira matou 4 pessoas e feriu outras 16. O sinistro envolveu um transporte de passageiros e um caminhão. Este é o estado em que ficou o minibus envolvido no acidente que ocorreu no bairro da Manga, cerca de 10 km do centro da cidade da Beira, no entrocamento entre a autoestrada e a Rua 33. O choque frontal entre este minibus que seguia o trajeto Beira-Dondo e este caminhão que fazia o sentido contrário pode estar diretamente relacionado com ultrapassagem irregular por parte do automobilista do caminhão, segundo conta uma das sobreviventes do sinistro. Aquele caminhonista cortou-nos prioridade, nós estamos a sair da baixa e eu vou para o Dondo, aquele carro está chamando a mim, a cerâmica até Dondo. Então nós subimos, quando a gente chega aqui, aquele caminhonista corta a prioridade, começa a nos empurrar, nos arrastou até aí. Muita gente sofreram, outros cortaram-se o pé. Dados de nossa posse apontam que neste local morreu uma pessoa e as outras 3 vítimas mortais foram registradas no Hospital Central da Beira, para onde foram transportadas todas as vítimas do sinistro. Então, de repente, aí na ponte tem. Estou a ver só batidas, só um caminhão que vinha da frente, vinha de Dondo para cá. E nós saíamos daqui para Dondo. E pronto. E assim eu sofri 2 pés partidos. Estou me sentindo mal, porque 2 pés já está partido, senão estou só conseguir. Na manhã desta quarta-feira, o Hospital Central da Beira, através de seu porta-voz, indicou que dos 16 feridos do acidente, em referência que deram entrada ontem, 9 ainda estão internados, dos quais 3 em estado crítico. Estão internados nesse momento 2 casos na cirurgia, 1 na reanimação e 6 casos na ortopedia. Importa referir que o automobilista deste caminhão, que se acredita que tenha causado o acidente devido à ultrapassagem irregular, fugiu logo após o sinistro e a polícia já tomou conta do caso. Em Manica, 4 centros de saúde encerraram nos distritos de Mussurize e Baroé devido à tensão político-militar. O diretor provincial de saúde diz que a situação afetou mais de 5.000 pessoas que estão desprovidas de cuidados sanitários. No distrito de Baro, onde temos 2 unidades sanitárias encerradas e também... Juvenal do Amos, que falava à margem do arranque esta quarta-feira do 44º Conselho Coordenador Provincial de Saúde, que junta na mesma sala profissionais da área e parceiros de cooperação, disse que trata-se dos centros de saúde de Chuala e Mucianhalo, no distrito de Barue, e Garago e Macuo, no distrito de Mussurize, neste último onde há fortes indicações do encerramento do centro de saúde de Chiurairue. No distrito de Mussurize, concretamente, refiro-me ao centro de Garago, ao centro de Macu, e há um funcionamento incipiente do centro de saúde de Churaíre e os nossos colegas, os funcionários, recolheram quase todos eles para a sede distrital. Mas, felizmente, as unidades sanitárias ainda continuam intactas, pois as forças de defesa e segurança estão lá agora, então não há vandalização, apenas só deixamos de funcionar nesses sítios. Devido ao encerramento das unidades sanitárias, o número de afetados que viram-se privados de assistência médica e medicamentosa ronda nos 5.000. Tendo em conta, isso são localidades, temos postos administrativos, mas tenho a máxima certeza que aproximadamente cerca de 5.000 pessoas, entanto, não são beneficiários dos cuidados de saúde nessas zonas. O Conselho Coordenador da Saúde em Manica está com olhos postos na busca de estratégias para o combate à desnutrição crônica que ronda nos 42%. Desconhecidos raptaram esta terça-feira no Chimoio o antigo deputado da Renamo e membro do Conselho de Estado Manuel Lole. A polícia diz que já registrou a ocorrência e está a trabalhar para o resgate da vítima. Segundo contou a STV Verônica Lole, esposa da vítima, os supostos raptores chegaram de forma surpreendente na casa onde o casal estava hospedado, na zona do Iaque, em Chimoio, perguntaram pela vítima e quando esta se apresentou, foi algemada e levada para o carro. Ele pediu licença, entrou. Não entraram, ele parou na porta, cumprimentar, bom dia, logo chamaram a ele. Eu, quando já vinha desse lado atrás, tomar banho, quando chego aqui, a injeção de marcha somente dentro da casa. O que está a se passar? Entrar lá dentro. Chega lá dentro, não tem arma aqui, não tem arma aqui. Eles não têm nada, você não tem nada. Entrar lá dentro, começaram a vasculhar, deitar tudo fora. Daí, queriam levar os meus documentos.
Daí levaram pasta dele, 2 pastas, 3 telefones. Verônica Lole diz que foi vítima de ameaças quando perguntou para onde aqueles desconhecidos levavam seu esposo. Eu pergunto, o que já queria chorar, quando queria chorar, e ele já tira a pistola, senhora, cala-te. Eu calei. Daí saíram aqui fora. Eu pergunto, estão levar para onde ele? Senão, o presidente pediu, chama levar para Maputo. Está sensibilizado com o presidente. Daí levaram para essa direção, é chamado. No entanto, a polícia diz que registrou a ocorrência e pede colaboração na denúncia dos supostos raptores. Sim, a polícia tomou conhecimento desta ocorrência através de uma das nossas subunidades aqui ao nível da província de Manica. E a ocorrência deu-se ontem, por volta das 11 horas. E pelo modus operandi, a polícia tem alguma desconfiança de quem poderão ter sido os autores deste rapto? Bom, desconfiança não, porque quando este cidadão foi raptado, como disse, o tempo que se levou para que a ocorrência chegasse às autoridades policiais foi relativamente longo, mas mesmo assim não deixamos de fazer o nosso trabalho. Estamos espalhados em toda a província, difundimos essa informação para todos os nossos postos, todas as nossas subunidades, com vista a devolver esse cidadão ao convívio familiar. Esta é a nossa primeira preocupação. E lançamos um apelo a todo e qualquer cidadão que tiver conhecimento, que tenha visto este cidadão que foi raptado, para imediatamente nos comunicar. Refira-se que Manuel Lole desempenhou as funções de deputado da Renamo e membro do Conselho de Estado no anterior mandato. Este é o segundo caso de rapto de membros da Renamo reportado à polícia em Manica. A Assembleia da República aprovou hoje a Conta Geral do Estado referente ao exercício econômico de 2014. O voto maioritário da Frelimo viabilizou o documento contra a vontade da Renamo e do MD. Declaro aprovado o projeto de resolução atinente à Conta Geral do Estado referente ao exercício econômico de 2014. Foi desta forma que a Presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, oficializou a Conta Geral do Estado referente ao exercício econômico de 2014. A favor desta decisão, apenas o partido maioritário Frelimo que justifica a opção. A presente Conta Geral do Estado está bem estruturada e reflete o exercício econômico no âmbito do PES 2014 e da materialização da política econômica do Governo do quinquênio de 2010-2014. Votamos a favor também porque acreditamos na estratégia do nosso Governo de gestão da dívida a médio prazo, assente no alargamento da base tributária, capitalização do setor produtivo e promoção do mercado interno de capitais. A Renamo e o MDM convergiram contra a aprovação da conta e explicaram porquê. Estas inoperâncias existentes ditaram que o Índice de Desenvolvimento Humano em 2014, sem surpresa, coube a Moçambique a 180ª posição no universo de 188 países avaliados neste mundo. E que na avaliação geral Moçambique regrediu 2 posições em relação à classificação de 2014, classificando-se na lista de entre os 10 piores países para se viver neste mundo. E assim, e por esta falta de clareza, falta de honestidade e falta de seriedade, a bancada parlamentar da Renamo, a minha bancada, reprova veemente a Conta Geral do Estado de 2014. Por um lado, a Conta Geral de 2014 omitiu a engenharia financeira que esteve em torno da criação das empresas Ematum, MAM e Proíndicos, cujas dívidas públicas representam hoje um fardo pesado para a economia e a degradação acelerada das condições de vida do povo moçambicano. Por estas e outras razões, a bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique votou contra. Argumentos que não foram suficientes para alterar a vontade da maioria. A conta foi mesmo aprovada. A Assembleia da República aprovou ainda, na generalidade, a lei que cria mais 2 distritos na província de Gaza. O documento foi aprovado com o voto maioritário da Frelimo perante uma rejeição da Renamo.
forte debate tomou conta da Assembleia da República devido à proposta de lei que cria os distritos de Limpopo, Mapai e Xonguene, na província de Gaza. O deputado António Muxanga liderou a rejeição da Renamo. O que a minha bancada está a dizer é que em Conjuene não há hospital, não há água, não há escola, não há energia, não há polícia, não há tribunal, não há uma única casa, nem secretaria da localidade. A mesma coisa acontece com Nuvunguene. Portanto, senhora ministra, ao aceitar este desmando que estamos agora para votar, é pôr na cova de lixo esta lei que foi recentemente aprovada aqui. Segundo, Moçambique tem que ser pensado como Moçambique. Na província de Gaza, em cada 15 quilômetros está-se a criar um distrito. É igual a dizer que entre Matola e Boane, na Matola Rio, tem que ser um distrito. Senhora Presidente da Assembleia da República, senhores deputados, Massangena, um distrito na província de Gaza, tem infraestruturas. Tem infraestrutura. Está a funcionar lá um governo distrital. Conjuene define-se como ser distrito porque vai se encurtar as distâncias com os postos administrativos que são transferidos de Manjacase para o novo distrito de Xonguene. Da forma como fala o deputado Muxanga, significaria transportar a população nos caminhões para o mato. Não é isso, senhor Muxanga. A Frelimo vai construir infraestruturas ali em Xonguene, em Conjuene, como está a fazer para outros distritos. O que é importante é que a Renamo deixe de perturbar o desenvolvimento deste país, perturbar a economia de Moçambique. Mesmo sob contestação da Renamo, o voto maioritário da Frelimo foi mais uma vez ditador. Apraz-me anunciar os resultados da votação que acabamos de realizar. Deputados presentes 221, votos contra 77, abstenções 0, votos a favor 144. Assim sendo, em vosso nome e em nome do povo que representais, declaro aprovada na generalidade a proposta de lei de definição das sedes dos distritos de Xonguene, Limpopo e Mapai, na província de Gaza. As empresas públicas Caminhos de Ferro de Moçambique, Linhas Aéreas de Moçambique, Telecomunicações de Moçambique, Transmarítima e outras do setor dos transportes e comunicações estão em crise financeira profunda. A revelação é do Ministro dos Transportes e Comunicações, que defende uma reestruturação das companhias. Não há como tomar decisões acertadas. Carlos Mesquita dirigiu esta quarta-feira a abertura do 34º Conselho Coordenador do Ministério dos Transportes e Comunicações. Perante dirigentes de empresas públicas e ou participadas pelo Estado, setor privado e convidados, Mesquita mostrou-se preocupado com a crise que abala sobretudo o setor que dirige. A situação atual mostra que grande parte das empresas do setor dos transportes e comunicações encontram-se numa situação económica e financeira delicada. No discurso oficial, evitou citar nomes, mas aos jornalistas apontou a lista das empresas em causa. Temos o Caminhos de Ferro, a LAM, a Transmarítima, a TDM, aeroportos, que são empresas que estão numa situação financeira delicada, mas o Governo tem estado preocupado com essa situação e estamos a desenvolver um processo de reestruturação das empresas. Sobre os ataques militares no corredor da Beira, Carlos Mesquita minimizou a situação. Os corredores estão a funcionar, alguns com um bocado mais lentidão, mas estão a funcionar, mesmo o corredor da Beira está a funcionar, estamos a transportar cargas. Está cá em Moçambique agora uma delegação de Malawi para discutir os aspectos de como continuar a viabilizar a utilização do corredor da Beira, por exemplo, e o corredor de Nacala também.
Portanto, nós não consideramos que haja nada perdido. Nós queremos continuar com um espírito positivo e acreditamos que há soluções que a médio termo vai nos trazer os resultados que nós esperamos. Este encontro termina na sexta-feira. Ainda na senda do Conselho Coordenador ficou revelado que o Governo quer avançar com a privatização dos aeródromos da Ponta Douro, Bilene, Vilanculos e Lumbo. Sobre o aeroporto de Nacala, o Ministro dos Transportes e Comunicações diz que está em curso a análise do melhor modelo de concessão a ser seguido para a gestão daquele empreendimento aeroportuário. Vai brevemente ser lançado o processo de privatização dos aeródromos de Ponta Douro, Bilene, Vilanculos e Lumbo. Logo a seguir a esse, vamos depois trabalhar no aeroporto de Nacala. Trabalhar, quer dizer, está-se já nesse processo de preparação do expediente, mas ainda requer algumas análises e considerações que é para ver qual é o melhor modelo em termos de concessionamento. Não é privatização, concessionamento. Empresários em Inhambane dizem que na atual situação econômica do país, os encargos fiscais sufocam os seus negócios e apelam ao governo a abrir mão de algumas taxas e impostos. O soar de apito já se ouve há bastante tempo, mas desta vez foi diante do governador de Inhambane, Daniel Chapo, que os empresários afirmaram que devido à crise econômica aliada à tensão política que o país atravessa, os mesmos estão cada vez mais sufocados. Este empresário, por exemplo, fechou as portas do seu estabelecimento hoteleiro e teve de dispensar cerca de 30 trabalhadores. Eu investi tudo o que eu tinha, criei o meu estabelecimento e há 3 anos esta parte que luto para sobreviver, porque os nossos encargos perante o Estado mantêm-se, as distâncias estão a fechar, os restaurantes estão a fechar, ninguém está a conseguir sobreviver. Eu encerrei o meu estabelecimento este mês, suspendi por 6 meses a ver se consigo, não tenho hipótese, tive que dispensar pessoal e não sei como é que vou fazer no futuro. Os agentes econômicos dizem que não bastasse as dificuldades por que passam, ainda têm de arcar com os encargos fiscais cobrados pelo Estado e apelam mesmo a abrir mão de algumas taxas e impostos. Por que o Estado, sabendo que nós estamos a atravessar uma situação destas, não nos alivia, por exemplo, nos encargos fiscais, para que nós consigamos sobreviver e pagar vencimentos? Por que o Estado não toma uma atitude como tomou quando foram as cheias do Shockwave, em que se criaram pacotes de alívio para as pessoas poderem refazer as suas vidas? Um empresário que tenha que deslocar para Maputo para fazer o carregamento, as taxas que tem que pagar do município, quer da cidade de Matola, quer da cidade de Maputo, só para fazer o carregamento, são tão elevadas que não são reais, para mim são irreais, são tão elevadas que o custo de alguém que tiver 10 caminhões torna-se tão elevado e o produto à nossa população vai de certeza absoluta chegar muito mais caro. Portanto, as panificadoras que falam da subida do preço, não pode ser só o privado a assumir isto. É preciso que o Estado, é preciso que o município também crie estratégia de ver como é que pode fazer com que o empresariado pague menos nas suas despesas, de forma que a nossa população fique beneficiada na prestação de serviço. Os empresários chamam a atenção e dizem que se nada for feito em relação à situação do país, muitos ainda vão fechar as portas e milhares de pessoas vão cair no desemprego, deixando famílias sem sustento. Um agente da PRM na Beira espancou um suposto ladrão até a morte. Alega-se que a vítima tenha sido surpreendida a tentar roubar uma antena parabólica na casa do agente. Este indivíduo, identificado apenas com o nome de Nando, encontrou a morte na madrugada desta quarta-feira no bairro da Manga, na cidade da Beira, depois de ter sido espancado na noite de ontem na residência de um agente da polícia, onde supostamente teria roubado uma antena parabólica. De acordo com os parentes da vítima, foi o próprio agente da polícia que telefonou aos mesmos, exigindo a presença dos familiares da vítima na sua residência. Quando chegamos lá, encontramos o moço mesmo mal, nem levantar já, nem nada, não falava nem nada. Eu aí já gemia, estamos a pedir a ele para irmos no hospital. Disse, não vamos tirar a ele porque ele é ladrão, esse é um lixo. Posso matar porque eu sou agente da polícia. Tirou documento, coisas dele.
tirou o documento dele, tirou o chapéu, pistola, veio na minha cara, fez-me assim. Você, fala um pouco, senão hoje vou vos fuzilar todos que vocês estão aqui. Vos chamei para virem ver que vosso irmão é ladrão. Os familiares da vítima alegaram ainda que tentaram com recurso à força desamarrar o seu parente e transportá-lo para o hospital, mas sem sucesso, pois o agente da polícia manteve a mesma posição, ou seja, recusou-se a seguir para a esquadra e muito menos para a polícia. Nós começamos a fazer confusão aí acabou aceitando. Quando chegamos aí no bairro, fomos dar declaração. Para onde? Para o hospital. Quando chegamos no hospital, ele já estava morto. Os vizinhos alegam que a vítima era uma pessoa trabalhadora e que nunca se envolveu em conflitos. Estamos surpreendidos quando ouvimos a perca dele, né? Que ele foi maltratado com um agente. Logo um agente. Se fosse até que a folha de população seria outra coisa. Esta gente que devia proteger a ele, que não aconteceu. Foi o próprio agente a tirar a vida do Nando. Esta manhã, os familiares da vítima, irritados com o fato, decidiram entregar o corpo do seu parente à 7ª Esquadra, onde o agente em causa está afeto. Depois de várias sensibilizações, os familiares da vítima acabaram abandonando a esquadra e levaram o corpo do seu parente até a morgue do Hospital Central da Beira. Uma locomotiva pertencente à mineradora Vale Moçambique descarrilou hoje mesmo a entrada do Porto da Beira sem causar vítimas humanas. O incidente condicionou o trânsito por pelo menos 9 horas. Este comboio saía deste lado, em Tete, para entrar no recinto portuário. Então levava mais ou menos 10 km por hora. Então o maquinista estava ali. Normalmente quando está a entrar, então a primeira cabeça desvia-se da linha férrea, entra em direção da estrada. Depois parou ali mesmo. Dados oficiais indicam que o descarrilamento ocorreu cerca das 2 horas de madrugada de hoje. Tivemos uma ocorrência hoje, quando eram 1h59, quase 2 horas da madrugada, o comboio da Vale K620, que rebocava 43 vagões carregados de carvão. Na altura, quando entrava na área do recinto ferroportuário, na zona da Munhava, na linha que dá acesso ao pátio de descarga, SL1, ela teve o descarrilamento da locomotiva comandante, que é a primeira locomotiva, descarrilou todos os bugis. E isso provocou a interrupção da circulação de viatura em ambos os lados, quer a saída, quer a entrada do Porto da Beira. E por volta das 11 horas, os operadores das 2 gruas conseguiram carrilar esta locomotiva sem incidentes e minutos depois o trânsito foi reaberto. A empresa Caminhos Ferros de Moçambique indicou que ainda é prematuro avançar as causas do descarrilamento, contudo garantiu que até no próximo sábado as causas serão conhecidas. Segundo a inspeção feita na linha, nós vimos que a linha não sofreu. Tratando de uma passagem de nível, é obrigação da tripulação entrar com máxima precaução e tem logo uma MV. Então são todos os fatores que nós vamos usar para investigação. Nós temos registro de velocidade da locomotiva, própria inspeção da linha depois da remoção da locomotiva. Então depois disso teremos as causas definitivas. Temos uma comissão de inquérito nomeada para apurar as causas, está lá no terreno. E é prematuro neste momento dizer o que terá originado. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com o melhor da informação. Até já. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio também. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos estava bem caro. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples.
mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a destruir. Todas as questões ligadas à qualidade e quantidade de produtos e serviços convergem num só programa. Hora do consumidor. Cordiais saudações, estimados telespectadores. Ora viva, muito boa noite. Todas as terças e quintas, a partir das 18 horas, na STV Notícias, os consumidores cruzam preocupações junto de especialistas na área. Eu pedi 5 quilos de feijão, tinha uma balança, eram 4,5. Deixa o cobrador é a mesma coisa. Nossa missão é transportar o povo. Não anda bem, mas o que falta, o pior serve. Quando chega no hospital, por exemplo, nós temos que pedir fatura. Tem que informar onde é que adquiriu para se fazer um trabalho. Não é uma prática recomendável. E responsabilizar o mentor. Ninguém nasceu a escrever. Traz benefício para o público. Não fazer nada. Para mais uma hora de consumidor. Eles representam o povo. Renamo deve, claramente, de uma forma, desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINA vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo, é uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Um país sem história é um país sem futuro. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. A França defende que Moçambique deve trabalhar mais para reconquistar a confiança dos parceiros e retomar o crescimento econômico. Em entrevista à STV, o embaixador daquele país europeu explica que a compra de navios da Ematum na França foi um negócio privado. Foi a propósito dos 40 anos de cooperação entre Maputo e Paris e da Festa Nacional da França, que se celebra 14 de julho, que a STV entrevistou esta quarta-feira o embaixador francês em Maputo. Mas o foco da conversa com Bruno Clark foram os temas de atualidade, a começar pela crise econômica do país. A França manifesta preocupação com a situação, mas diz que, tal como os outros parceiros, não está em condição de libertar os 2 milhões de euros prometidos para o orçamento deste ano. Il faut recréer la confiance. Elle est aujourd'hui indispensable. Il existe des moyens qui sont bien connus, bien identifiés pour rétablir cette confiance. Il y a eu la mission récente du Fonds monétaire international qui a mis en lumière ces moyens. Un audit et des mesures concrètes en matière de transparence et de lutte contre la corruption. Nous comptons sur le gouvernement mozambicain pour relever ces défis. Nous espérons bien sûr pouvoir reprendre cette aide dès que les conditions le permettront. Sobre os barcos da Ematum, comprados a uma empresa francesa, o embaixador francês diz que o negócio é privado. Nous sommes nous aussi préoccupés par les développements et les conséquences de ce contrat.
Il s'agit d'une entreprise française, mais d'une entreprise privée, dans le cadre d'un contrat privé. Et bien sûr, la France n'a jamais été impliquée dans le montage financier de cette affaire. Il se trouve que le contrat a été conclu à peu près à l'époque de la visite de l'ancien président mozambicain, et c'est la raison pour laquelle les autorités françaises ont été finalement présentes lors de la conclusion du contrat, mais ça n'a jamais été un contrat d'État à État. Sobre a situação política de Moçambique, Bruno Clerc defende cessar-fogo imediato. Le dialogue qui reprend est la bonne nouvelle de ces dernières semaines. Et c'est un signal particulièrement encourageant et que nous appuyons évidemment fortement. Nous nous réjouissons de la volonté commune, à la fois bien sûr des autorités mais aussi de la RENAMO, d'engager des pourparlers pour régler un conflit qui ne peut pas être armé. Il est pour nous indispensable de cesser les combats, de poser les armes, de discuter. Através da Agência Francesa para o Desenvolvimento, a França já investiu mais de 1 bilhão de euros desde 1985. Nous avons une cinquantaine d'entreprises françaises qui créent environ 10 000 emplois directs. Nous avons aussi, depuis un an, un club d'affaires franco-mozambicain, déjà plus de 50 membres. Et c'est un outil important pour le développement des échanges commerciaux entre le Mozambique et la France. Durante a entrevista, Bruno Clerc anunciou para breve a visita a Moçambique da ministra francesa do Meio Ambiente, Energia e Mar, Ségolène Royal, que também é encarregada de relações internacionais sobre o clima. $60 mil foram investidos numa campanha de poupança de água que tem como alvo 1 milhão e 500 mil pessoas afetadas pela seca. A iniciativa é do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, em parceria com a Organização Mundial para as Migrações, o ZEID e Instituto de Comunicação Social. A seca severa afeta atualmente 7 províncias do país, sendo que cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas estão em insegurança alimentar e sem acesso à água. Este fato motivou o surgimento da campanha de poupança de água, lançada esta quarta-feira em Maputo, pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e parceiros. A campanha vai durar mais ou menos 3 meses, somente por causa da implicação dos custos, mas este hábito, esta mudança de atitude, gostaríamos que fosse concebida, aceite pela sociedade moçambicana. Mesmo as províncias sem seca neste momento têm que adotar estas medidas. O projeto é financiado pela Organização Internacional das Migrações, que espera contribuir para que as pessoas não saiam das suas zonas de origem por falta de água. $60 mil foi investido nesta campanha. Nosso interesse é que a pessoa não vai migrar a causa de seca. E a poupança de água, se a pessoa tem água, a pessoa não vai migrar. Para além de cartazes com mensagens apelativas, a campanha prevê a passagem de campanhas publicitárias em rádios comunitárias através da parceria com o Instituto de Comunicação Social. Apesar de a seca afetar 7 províncias, a campanha será difundida em todo o país. Foi inaugurada esta quarta-feira a Avenida Dom Alexandre, na cidade de Maputo. A infraestrutura, com cerca de 8 quilómetros, está orçada em cerca de 700 milhões de meticais e foi inaugurada pela governadora e o próprio patrono. Trata-se deste empreendimento com 8 quilómetros de comprimento que liga a Rua da Beira à Estrada Circular.
na rotunda do bairro Albazini. Coube ao próprio patrono da estrada, o arcebispo emérito da Diocese de Maputo, Dom Alexandre Maria dos Santos, proceder à oração para depois juntar-se à governadora da cidade de Maputo no corte da fita, que simboliza a inauguração da infraestrutura. Na ocasião, a governadora e o edil da capital disseram que a entrega das obras enquadra-se no compromisso que as autoridades têm de melhorar as condições de vida da população. Esta avenida que hoje inauguramos é o reflexo do esforço do governo e através do Fundo de Estradas e do Conselho Municipal de Maputo, que foi materializado para o benefício da nossa população e não só. De termos uma estrada estruturada que vai facilitar a mobilidade das pessoas e seus bens, também vai melhorar a ligação entre Maputo e Marraquém. Por sua vez, Dom Alexandre, o patrono da avenida, enalteceu a iniciativa. Sinto-me feliz porque nunca esperei que o povo moçambicano chegasse a esta dimensão de uma reunião grande, de encontros grandes, de uma bênção. Também nunca se esqueça da igreja. Para mim é uma grande felicidade, uma grande alegria. A Avenida Dom Alexandre, ora inaugurada, está orçada em cerca de 700 milhões de meticais, valor investido pelo governo e o município de Maputo, também na construção de parte da rua Cândido Coelho. Dom Alexandre, patrono da estrada, ora inaugurada, é arcebispo emérito da Diocese de Maputo, tendo cessado funções em 2003 e substituído por Dom Francisco Chimoio. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes vamos saber como é que o tempo vai se comportar nas próximas 24 horas a nível das principais cidades moçambicanas. A capital do país terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 13, 23 graus de máxima para Xai e 12 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 24 graus e uma mínima de 13. No centro do país, a cidade da Beira terá uma máxima de 23 graus e uma mínima de 17, 22 graus de máxima para Chimoio e 11 de mínima. Tete terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 15, enquanto que a cidade de Quilimane terá uma máxima de 26 e uma mínima de 16. Já no norte do país, a cidade de Lixinga, mais fresca, terá uma máxima de 20 graus e uma mínima de 10, 24 graus de máxima para Nampula e 15 de mínima. Pemba terá uma máxima de 28 graus e 19 de mínima. Até já. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAP à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. A minha relação com o Parque Nacional da Gorongosa é uma relação de infância e de juventude. Vivi na Beira e era prática comum da família irmos os fins de semana ao Parque Nacional da Gorongosa e gozarmos e divertirmos, sobretudo, ao ver a Casa dos Leões, que era o antigo acampamento, o primeiro acampamento construído na Gorongosa, e que os leões adotaram como habitação. Portanto, hoje, ao ser convidado para integrar o Clube dos Empresários da Gorongosa, faço com todo o gosto, faço com a certeza de que um dos objetivos é que o número de leões cresça no parque
não só por uma questão de se ver, mas também porque faz parte do próprio equilíbrio de predadores com antílopes que é necessário dar ao parque nesse sentido. Espero que o Parque Nacional da Gorongosa, ao integrar-se no conjunto da Serra da Gorongosa, transmita a mensagem que a natureza própria transmite. Ou seja, é necessário que haja paz, é necessário que haja harmonia, não só entre os animais e a natureza, mas também entre os homens e a natureza e entre os próprios homens. Uma vez mais, muito boa tarde. Estamos de volta ao jornal e continuamos a olhar para a atualidade nacional. As comentadoras do programa Opinião no Feminino discordam da proposta de modelo da Polícia de Investigação Criminal. Ana Rita Sitoli diz que a nomeação do diretor-geral da PIC pelo ministro ou pelo primeiro-ministro não é problema, enquanto Fátima Mimbir vê prováveis choques. Problema de estar subordinado ao ministro, mas ser nomeado pelo primeiro-ministro já cria a partir de um problema de dupla subordinação. E nós sabemos que a dupla subordinação é um problema sério que nós enfrentamos neste país. Ora, o diretor é nomeado pelo primeiro-ministro, entretanto, as pessoas que vão apoiar em todo o serviço podem ser indicadas pelo ministro. E aí pode haver clivagens. Como é que resolvemos isso? A questão da dupla subordinação. Nós criamos o Serviço Nacional das Prisões. A Assembleia também criou isso. E onde é que há problemas? Quem nomeia não é Ministro da Justiça, o diretor-geral. Sim. Mas a funcional está subordinado ao Ministério da Justiça. E um serviço que ainda não ouvi problemas. Está a funcionar lindamente. Mas quem nomeia o diretor-geral não é Ministro da Justiça. Portanto, o serviço das cadeias ou prisões penitenciárias está sob tutela do Ministério da Justiça. Embora a gente não sinta que dentro das prisões, por exemplo, possa haver o problema da dupla subordinação, não significa que não haja. Não, eu estava dando também não significa. Eu trouxe aqui que funciona, exato. Que podia funcionar. Pode ser que as pessoas estejam de acordo dentro dos problemas que consigam lidar. Mas mesmo o exemplo que deu da tributária, não tributária. Às vezes a gente liga a personalidade do dirigente, é por isso que eu estava dizendo, temos que ter cuidado, senão vamos passar a vida a dizer, por causa da dupla subordinação, as instituições não funcionam. E havemos de encontrar que não vai ser fácil não haver dupla subordinação. Penso que também o problema aqui é a formação. É preciso que se invista muito na formação desta nova polícia. Tem que se dar uma nova roupagem, tanto em termos de meios como em termos de formação. Abrimos a página internacional com notícias da vizinhança. Um dos líderes acusado de autoria dos protestos contra o custo de vida no Zimbábue está detido desde terça-feira. A detenção aconteceu dias depois de uma greve de funcionários públicos e de taxistas, portanto, que paralisou a capital do Zimbábue. Trata-se do pastor Evan Mawarir, considerado uma das figuras influentes no Zimbábue e que tem mobilizado pessoas a protestarem contra o elevado custo de vida. O pastor é detido na véspera de outras manifestações previstas para esta quarta e quinta-feira, num clima de desafio crescente ao regime do presidente Robert Mugabe, de 92 anos e do poder há 36 anos. O pastor Evan Mawarir, de 39 anos de idade, ganhou nome rapidamente ao divulgar um vídeo na internet em abril, onde criticava a corrupção e a má gestão do governo, numa altura em que o Zimbábue enfrenta uma grave crise econômica e a seca. No vídeo em causa, divulgado antes da sua detenção, o pastor Mawarir apela à continuação das greves e à não violência. Sem violência, nós, os cidadãos, devemos optar pelas greves porque é tudo o que nós podemos fazer para que o governo nos ouça, declarou o pastor antes da sua detenção. Mawarir é detido cerca de uma
uma semana depois de uma greve geral de funcionários públicos que exigia o pagamento de salários em atraso ter paralisado a capital daquele país. As manifestações em causa, cujos vídeos divulgados na internet mostram a repressão da polícia, revelam a frustração crescente da população num país em que 90% dos trabalhadores não têm um emprego formal. Os protestos obrigaram o encerramento de várias lojas, escolas, bancos, tribunais, serviços administrativos e também de transportes. Preocupado com o elevado nível de contestação do seu regime, na semana passada o presidente Mugabe voltou a atribuir às potências ocidentais a responsabilidade pelo atraso de pagamento dos funcionários públicos, evocando as sanções impostas ao Zimbábue. As sanções impostas pelos países ocidentais devido à violação dos direitos humanos no Zimbábue apenas visam o presidente e a sua equipe. Pelo menos 27 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas esta terça-feira num acidente ferroviário no sul da Itália. As autoridades italianas prometem investigar as razões do acidente fatal. O primeiro-ministro italiano Matteo Renzi afirmou que vai ser instaurada uma investigação rigorosa para apurar as responsabilidades pela colisão frontal de 2 comboios esta terça-feira, que provocou pelo menos 27 mortos e mais de meia centena de feridos, segundo o último balanço das autoridades. Matteo Renzi interrompeu uma visita a Milão e visitou o local do desastre no sul da Itália para acompanhar as investigações. O sinistro ocorreu num troço de via única entre Corato e Andria, na região de Ampulha, no sudeste da Itália. Desconhece ainda as causas que levaram a que as 2 composições ferroviárias entrassem na linha ao mesmo tempo, acabando por colidir numa zona rural de difícil acesso. As 2 composições eram compostas por 4 carruagens cada. 2 ficaram intactas, 2 ficaram partidas em bocados e outras 2 foram literalmente pulverizadas devido à força do embate. Amanhã às 19h55 estaremos de volta. É o fim do Jornal da Noite. Gratos pela atenção dispensada.